Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Depois de trazer esse vídeo mostrando para vocês, não é? As três colunas da Santa Mãe Igreja, as três colunas da Santa Mãe Igreja, não é? O Santo Magistério, a Santa Tradição e as Sagradas Escrituras. Eu quero falar dos três à parte. Eu quero falar nas Sagradas Escrituras só do Magistério, um vídeo para falar só do Magistério. Eu vou trazer outro vídeo para falar só da Sagrada Tradição e outro vídeo, meu querido irmão, minha querida irmã, para falar somente, não é, da Escritura. E é o que você realmente vai ver comigo hoje, um vídeo para falar somente das Escrituras. Qual a importância da Sagrada Escritura na vida da igreja, na vida de nós cristãos, né? Aqui você vendo meus colegas aqui de fundo, né? Aqui o galo do terreiro, né? Aqui da casa. Então, muito bem. Você sabe que a doutrina da igreja é extraída pelo magistério da Sagrada Tradição e da Sagrada Escritura, onde está encerrada toda a fé, toda a cristandade católica. Muito bem. Então nós vamos falar hoje nesse vídeo, não é? Nós vamos falar hoje neste vídeo a importância das Sagradas Escrituras. Que valor tem? Aonde mostra dentro dela, da Bíblia Sagrada, o valor que ela traz para nós. Meu querido irmão, quando nós nos deparamos com o capítulo 7 de Provérbios, versículo 1 em diante, Deus Pai fala pela boca do sábio: meu filho, guarda minhas palavras, conserva contigo meus preceitos, observa os meus mandamentos e viverás. Deus está dando o depósito da fé para cada um de nós. Deus aqui está nos mostrando, está nos auxiliando, está nos convidando verdadeiramente para que nós possamos, não é, vivenciar esse depósito da fé. E o próprio Senhor Jesus, no capítulo 17 de João, verso 17, fala nesse depósito da fé. Ele diz assim: Pai, guarda a minha igreja na tua verdade. Tua palavra é a verdade. Lembremos, meu querido irmão, que a doutrina da igreja é extraída pelo magistério da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, que andam de mãos unidas. Não é? O documento Dei Verbum é claro. Não são inseparáveis a Sagrada Tradição da Sagrada Escritura. Para começar, não existiria as Sagradas Escrituras se não existisse a Sagrada Tradição. Todos nós sabemos que as Sagradas Escrituras veio da Sagrada Tradição. Sem a Sagrada Tradição não existiria a Sagrada Escritura, pois ela foi feita embasada na Sagrada Tradição. Que verdades há dentro da Bíblia? As verdades que há dentro da Bíblia foram ditas, escritas pela tradição. Não é? Quando nós nos deparamos com a Sagrada Escritura, nós vamos ver que tudo isso foi abastecido, que tudo isso foi enriquecido, que tudo isso foi recheado através da tradição. Sem a tradição cristã não existiria as Sagradas Escrituras. Muito bem, como hoje nós vamos falar das Sagradas Escrituras, nós temos que citar São Jerônimo, né? Mês da Bíblia. Por isso que eu resolvi trazer primeiro o vídeo falando numa das três colunas, a Sagrada Escritura, porque nós estamos no mês da Bíblia. Né? A igreja dedica esse mês às Sagradas Escrituras. Né? Muitas pessoas deixam lá a Sagrada Escritura aberta no estante, né? Chega a estar vermelho, né? Chega a estar o papel sujo de tanto aberto no estante, no lugar de destaque, mas na realidade nunca medita, nunca lê a palavra de Deus, não fazem a lectio divina, não é? Não vivem aquilo que as Sagradas Escrituras, que a igreja ensina através das Escrituras. Então, verdadeiramente, é aquilo que nós vamos perceber que a Sagrada Escritura, ela não salva ninguém. Ela não salva ninguém se ela fica lá aberta. Né? Muito bem. Vamos ver o valor que esta Bíblia tem? Vamos lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós nos deparamos com o que Deus promete fazer, nós encontramos o grande recurso
das Sagradas Escrituras para mim e para a sua vida. Então nós vamos entrar na palavra de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós nos deparamos com o capítulo 59 de Isaías, verso 21, nós vamos entender que Deus, na própria pessoa de Jesus, vem fazer uma aliança com Israel. Uma nova aliança com o seu povo. E que nova aliança é essa, irmão, com o seu povo? Vamos lá. Versículo 21. Eis a aliança que farei com eles, diz o Senhor. O meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca. Aqui está. Essa é a aliança que Deus veio fazer com o novo Israel. A igreja de Jesus Cristo é o novo Israel. A igreja católica apostólica romana, né, e o braço oriental é a igreja do Senhor, é o novo Israel. Eu e você, pelo batismo, nos tornamos os novos, o novo, aliás, Israel. O novo Israel. Muito bem. A aliança que é feita pelo batismo. Essa aliança ela é feita o quê? Com a palavra, com minhas palavras. Veja que está no plural. A aliança com eles que farei é essa, diz o Senhor, meu Espírito. Esse Espírito Santo que nos é dado no batismo. Nós nos tornamos parte dessa igreja, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, a partir do batismo. Nós nos tornamos membros, nós somos incorporados nessa igreja, nós somos colocados como membro dessa igreja, deste corpo, através do batismo. Logo, essa mensagem de Isaías, meu Espírito, essa é a aliança com o meu Espírito Santo que coloco sobre eles e as minhas palavras. Logo, as minhas palavras, vamos voltar lá, está no plural, minhas palavras. Logo, quando Deus fala minhas palavras, quando você encontra na Sagrada Escritura minhas palavras, está se referindo da Sagrada Tradição. Está falando da Sagrada Tradição. Então, aqui Deus promete colocar a tradição e a Sagrada Escritura de mãos dadas nessa aliança, nessa nova igreja, nesse novo Israel, nesse novo povo de Deus. Muito bem, que é povo de Deus pelo batismo, que se torna filhos de Deus pelo batismo. Né? Você sabe que pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, o céu se abre para nós e nós recebemos o Espírito Santo. Muito bem, meu querido irmão. Aqui está verdadeiramente falando as Escrituras, condizendo com aquilo que ensina a doutrina da igreja, com aquilo que é real, que é verídico, que é essencial para a vida cristã de cada um de nós. Muito bem. Então nós estamos vendo essa importância. Logo, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós nos deparamos com a realidade que é as Sagradas Escrituras. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Logo quando nós vemos na Sagrada Escritura, quando nós abrimos para que nós possamos ver a importância que tem o Evangelho para mim e para você, para a vida da igreja, que nos é dado pelo magistério, interpretado pelo Santo Magistério, doutrinalmente falando pelo magistério, então nós vamos deparar que antes sempre vem a tradição. Porque não existe Bíblia sem tradição. E que nem eu dizia no começo, é o mês da Bíblia, mês de São Jerônimo. A Bíblia, ela não era a palavra de Deus. Eu quero que você entenda de uma vez por todas. A Bíblia não era a palavra de Deus. Irmão, você está louco? Não era a palavra de Deus. Vai estudar, que nem eu estudei, você vai entender e vai compreender o que eu estou dizendo. A Bíblia não era a palavra de Deus. Quando você vê as discussões de Jesus com os fariseus, com aqueles que eram judaicos, da religião judaica, você vai entender que eles nunca citam para Jesus, quando refere-se a alguma coisa veterotestamentária, que é palavra de Deus. Porque não era. Para os judeus, o Antigo Testamento era chamado de Atanak ou de Atorá. Logo, não era palavra de Deus. Ou então, quando se referia ao Antigo Testamento, referia-se à lei de Moisés. Não, porque era mais palavra de Moisés do que do próprio Deus. Nós sabemos que no Antigo Testamento, palavra de Deus mesmo é o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Sem os 10 mandamentos não é palavra de Deus, seria palavra ditada pelo próprio Moisés. Regras como conhecemos como lei mosaica, né? A lei de Moisés. Muito bem. Então,
quando eles, nós vemos aí, quando eles falam de alguma coisa veterotestamentária, eles citam isso. Ah, Moisés disse isso. Nunca é Deus falou isso. A palavra de Deus disse isso. A palavra de Deus disse X. A palavra de Deus disse ali, disse aqui ou acolá. Não. Eles não citam a palavra de Deus. Eles não citam a palavra de Deus. Por quê? Porque eles estão diante de Jesus, que é a palavra de Deus encarnada entre nós. Por quê? Porque nós vemos que João 1,14 diz que a palavra de Deus se fez carne e veio morar entre nós. Muito bem, meu querido Simão. É o próprio Jesus em pessoa. Então, quando nós nos deparamos, aí porque Jesus disse, não podereis guardar a minha palavra. A palavra que sai da boca de Jesus é a doutrina. A palavra que sai da boca de Jesus, quando Jesus disse, não podereis compreender minha palavra, é a tradição. Porque não tem nada escrito daquilo que Jesus, no momento ali, no verbo presente que ele está ali falando, está escrito em algum lugar. Não. João disse, se fosse para estar escrito, os livros do mundo não conteria. Então, tudo aquilo que Jesus falou, com os fariseus, discursou ou ensinou, foi apenas a tradição. Nós não podemos pegar uma palavra do Evangelho, por exemplo, Jesus diz no capítulo 14, no capítulo 15, verso 7, né? Se alguém me ama, 14, 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Essa palavra que Jesus está falando ali, meu querido Senhor, eu quero que você entenda. Você pode ser agora que você não compreenda isso, porque você não, se você já entende, louvado seja Deus, o que eu vou dizer. Se você não entende, aí você tem que estudar para você compreender a verdade, porque você está numa mentira. Você está seguindo falso raciocínio de algum falso profeta. Aquela palavra que Jesus fala ali não é essa escrita. Não é a escrita. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Não é a palavra Bíblia Sagrada. Jesus não está citando ali a Sagrada Escritura, não está sendo restrito à Sagrada Escritura. Não. Mas que palavra é essa? É a palavra oral. E Jesus diz o seguinte em João: a palavra que tendes ouvido não é minha. Aliás, a doutrina que eu vos dou não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Essa palavra é a doutrina. Essa palavra é a doutrina que Jesus vai doutrinando a sua igreja, vai doutrinando os apóstolos, né? É isso que você precisa compreender, que você precisa entender. Então Jesus vai doutrinando a sua igreja. Ele vai doutrinando. Então ele vai dizendo, essa doutrina não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Mas sim, a doutrina que temos ouvido não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Então nós vemos essa importância de que preciso ter cuidado para não dar a interpretação errada e dizer Jesus está referindo-se unicamente aqui às Sagradas Escrituras. Não, não está. Então, ela não era palavra de Deus. Ela não era palavra de Deus. No ano 380, o Papa São Damaso realizou um concílio regional em Roma e ficou decidido que São Jerônimo iria formar essa pequena biblioteca, juntar o Novo Testamento. O Antigo Testamento já estava completo com os 41 livros. 41 livros, né? Não é isso que a Bíblia Católica tem, a Bíblia original. 41 livros, se eu não me engano. Então, veterotestamentário. Então, o que ficou decidido? São Jerônimo passou anos e anos ali, né? E então, a igreja manda buscar as duas cartas que estão na igreja de Coríntios, na Grécia, manda buscar as duas cartas que estão na igreja de Tessalônica, manda buscar a carta que está na igreja de Éfeso, manda buscar a carta que está na igreja de Roma, manda buscar a carta que foi dirigida à Galácia, manda buscar a carta aos Hebreus e as cartas pastorais. Então o que é que acontece? O que acontece é que verdadeiramente ele vai compilando esse Novo Testamento. Os evangelhos, ele vai colocando aqui. Então São Jerônimo vai fazendo essa escadinha até chegar ao livro do Apocalipse.
até chegar ao livro do Apocalipse. Então, o que que isso acontece? O que que acontece? Acontece que quando ele forma essa Bíblia, São Jerônimo, e ainda ele vê que a Sagrada Escritura está faltando o capítulo 13 e 14 de Daniel, não é? Vê que ainda está faltando os chamados acréscimos de Esté, né? Que é os fragmentos. Está faltando esses fragmentos, ele coloca. Quando você pega a Bíblia da Ave Maria, ele vai dizer ele próprio: eu, Jerônimo, coloquei isso aqui porque estava faltando. Que isso aqui eu encontrei no original. Muito bem, meu querido irmão, meu querido irmão. Então, São Jerônimo compila a Sagrada Escritura. Então, São Jerônimo, quando faz essa Bíblia, ele diz: olha, desprezar as Escrituras, desprezar o próprio Deus. Então, quando ele leva para o Papa São Damaso, o Papa São Damaso realiza um conselho, e nesse conselho ele ergue as Sagradas Escrituras para cima, essa Bíblia que eu tenho em mãos aqui, e que você tem na sua casa, ele ergue para cima e diz: isto é palavra de Deus. Veja, antes disso não era palavra de Deus. Antes disso a Bíblia não era palavra de Deus. Repita, era a Torá, era a Tanakh, era a lei mosaica, não era palavra de Deus. A partir dali, quando o Papa da Igreja, quando o magistério da Igreja, reunido em um conselho, declara, através do Santo Padre Papa, isto é palavra de Deus, passou a ser palavra de Deus, porque foi a Igreja que denominou palavra de Deus. Foi a Igreja que carimbou, é palavra de Deus. Então ela é palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura, ela é o quê? Palavra de Deus. Muito bem. Palavra de Deus. No ano 382, o Papa São Damaso I declara que a Sagrada Escritura é palavra de Deus. Então nós cremos que ela é o quê? Palavra de Deus, porque o Papa, porque a Igreja determinou que ela fosse palavra de Deus. Se a Igreja não tivesse determinado que ela fosse palavra de Deus, logo só a palavra de Deus só era puramente a tradição. Sim, só a tradição. Mas como a Igreja declarou palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Então vamos ver o que diz aqui, ó. No capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14 a 16. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendestes e crestes. Veja, ele já está falando aqui. O apóstolo São Paulo já está citando a Timóteo a tradição. Já está citando para os apóstolos a doutrina apostólica. Já está ditando para os apóstolos o magistério. Tudo está ligado, magistério, tradição e escritura, mas não tem como separar, são inseparáveis. São três irmãos gêmeos. Porque só vai existir doutrina através das escrituras e da tradição, através do magistério. Aí vai ser doutrina para nós. Vai ser doutrina cristã. Sem o magistério não é doutrina, não tem doutrina. Vamos lá. Sabes de quem aprendestes? Sabemos de quem aprendemos. Aprendemos dos apóstolos. Não é? Guardai as tradições que de nós recebestes, seja por palavra, seja escrita. Tradição escrita, Sagrada Escritura. Tradição oral, a chamada Santa Tradição. Muito bem, continuemos. E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que te conduz à salvação. Veja, a palavra de Deus, aqui está falando agora das Sagradas Escrituras, né? Veja que falou primeiro na tradição, depois Sagrada Escritura, porque a tradição, a Sagrada Escritura nasce da tradição. Sem tradição não tem Sagrada Escritura. Então veja a importância da Sagrada Escritura, veja a importância do bispo jovem ordenado São Timóteo. Quando ele é ordenado, 22 anos tem esse bispo, quando ele é ordenado bispo, quando ele recebe o sacramento da ordem, Paulo está passando as leis doutrinárias para ele, como bispo. E o que é que Paulo diz? Tu sabes do que aprendestes de nós, desde a tua infância. Ele está citando o quê? Aqui é a tradição, doutrinalmente falando. Então, agora ele fala, depois da tradição, da importância de beber das Escrituras. Não é porque nas Escrituras tem a sabedoria que nos conduz à salvação. Por exemplo, dentro da Sagrada Escritura está escrito no capítulo 10, no capítulo 6 de São João, do versículo 51 ao versículo 58. Versículo 51, Jesus disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu ofereço pela salvação do mundo. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, que o próprio Jesus Cristo de Nazaré está dizendo, e isso está dentro do quê? Das Sagradas Escrituras. Está nos mostrando o condão salvífico.
A essas palavras, 52, os judeus começaram a discutir, dizendo como pode esse homem nos dar de comer da sua carne. Jesus disse 53, em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu vou ressuscitá-lo no último dia, pois minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Né? Ele cita isso no versículo 55. Aí ele continua dizendo, assim como o Pai vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim viverá por mim todo aquele que comer da minha carne. Amados, nós vamos viver com o Senhor, e isso está onde? Na Sagrada Escritura. Então, aqui o apóstolo está ensinando para Timóteo, está ministrando ele para que ele seja um bom bispo para a igreja, que ele vai ficar à frente, dizendo para ele, isso é doutrina, isso é regra de fé salvífica. A tradição e as escrituras é de onde sai a doutrina que tu tens que ensinar. Porque tu aprendeste isso desde tua infância, desde que tu era criança. É essa doutrina que foi te ministrado, que foi te ensinado. Então ela proporciona a sabedoria que te conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo dizendo, é minha carne, é meu sangue. Então a fé, e nós temos essa fé, nós cremos, nós levamos, trazemos, porque foi a fé ensinada pelos apóstolos. Se nós ensinamos outra fé contrário disso, ou ouvimos de algum certo tipo de gente, isso não é palavra de Deus, nem tampouco doutrina. Não pode ser, nunca pode ser. Não é? Vamos continuar, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar. Veja para que serve as Sagradas Escrituras. Vamos lá. Ela tem o condão de nos conduzir à santidade e à salvação, porque ela é o GPS que nos leva a Jesus. Ela é o mapa que nos leva ao tesouro. E quem é o tesouro? Jesus. Está óbvio, está claro. Então, quando nós vemos que o apóstolo São Paulo está ministrando, está doutrinando o bispo jovem São Timóteo, ele continua. Ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Aqui está. Justiça vem de santo, né? De santidade. Santidade vem de santo. Ser justo. Justiça vem de justo, ser justo. Muito bem, meu querido senhor. Ele está dizendo que a palavra de Deus, ela é preparada pela própria igreja quando declara a palavra de Deus para ensinar, para corrigir. A Bíblia nos ensina. Por exemplo, Gálatas 5,19, as obras da carne. Ninguém é do reino dos céus se praticar aquelas obras que estão ali. Mas no versículo 22 nos mostra os frutos do Espírito que nos conduz à salvação. Então a palavra de Deus vai nos ensinando. Essa palavra escrita de Deus vai nos ensinando. Não é? E ele continua. Por ela o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Aí está. Se alguém só lê a palavra de Deus, o termo central dessa palavra, dessas Sagradas Escrituras, é as obras. Porque se eu tenho fé no Senhor pelas Sagradas Escrituras, mas se eu não tenho as obras desta fé, que ela me proporciona, que ela me chama, que ela exige de mim, as práticas da fé, então não sou salvo, porque a fé sem obra é morta. São Tiago diz no capítulo 2 de sua carta, versículo 26, o corpo sem a alma está morto, assim como a fé sem as obras é morta. Olhemos para os santos, olhemos para os gigantes, para os espelhos da nossa fé, e nós vamos perceber que eles foram santos, chegaram, lutaram piamente contra o pecado, lutaram pela santidade, resistiram até o sangue na luta contra o pecado e fizeram boas obras. E o livro do Apocalipse diz que as boas obras, né, a linha dos santos, o lenho dos santos, as vestes dos santos da igreja, são as boas obras. Muito bem. As obras de fé, as obras de caridade, obras de misericórdia. Tudo bem. Então, a Sagrada Escritura diz: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Se você não põe em prática essa obra de fé em ação na tua vida, como você vai se salvar? Isso é o termo central das Sagradas Escrituras. É a centralidade bíblica que está mostrando para mim e para você a importância da Bíblia. A importância da Sagrada Escritura. Ela é inspirada por Deus.
não é? No capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, da Epístola aos Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva. Mas ela só vai ser viva na minha e na sua vida se nós colocar ela em prática. Se apenas eu vou ler essas páginas, esses capítulos e esses versículos da Sagrada Escritura, apenas ler, isso não vai influenciar em minha vida, em nada na minha vida. Isso não tem influência, porque o que salva é as obras da Bíblia, as obras da Sagrada Escritura. E quais são as obras da Sagrada Escritura? A obra de salvação da Sagrada Escritura, vou repetir: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Um pouquinho antes, no versículo do capítulo 6 de João, versículo 27, o que é que Jesus disse? Jesus diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece, que o Filho do Homem vos dará, pois nela Deus Pai colocou o selo do seu Espírito, e o selo do Espírito de Deus é a salvação. Então, quando Jesus diz trabalhar pela comida, minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida, o que é trabalhar? É você lutar, é você fazer com que, meu querido irmão, minha querida irmã, você fazer com que você seja lícito, você esteja em comunhão com o altar do Senhor, que você esteja pronto para receber Jesus na Eucaristia. Essa é a obra de fé, essa é a tua fé com obra. Sem isso tu não se salva. Sem isso tu não se salva. Não adianta ler do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse a Gênesis, de trás para frente, de frente para trás, que tu não vai ser salvo. Não adianta. Porque a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, ela só é salvação. Veja, ele diz, nela tem o condão de te dar sabedoria para te levar à salvação, para te levar à perfeição, para te levar à obra. É a centralidade disso. Tanto da Sagrada Tradição, como da Sagrada Escritura. Não existe uma fé sem obra, não pode salvar ninguém. Ela é morta. A fé sem obra. Aí, mas Paulo diz que a fé é que salva, não é as obras. Quando Paulo diz, tanto aos Gálatas e em outras passagens de suas cartas, que a fé salva sem as obras, ele está falando das obras veterotestamentárias. Paulo está condenando as obras judaicas, não é as obras cristãs. E Tiago está falando das obras cristãs. E Paulo não está falando das obras cristãs. Paulo está falando das obras judaicas. Por exemplo, que Paulo está dizendo, a circuncisão da carne não salva ninguém. Que é uma obra veterotestamentária. O que salva agora é o batismo. Gálatas capítulo 3, 27. Todos vós que sois batizados, vos revestistes de Cristo. E ele disse, circuncidai não a vossa carne, mas o vosso coração. Paulo, quando diz é por graça que sois salvos, está dizendo para os judeus, está dizendo para aqueles que acreditam na lei veterotestamentária. A lei veterotestamentária foi consumada por Cristo na cruz do Calvário. Não salva ninguém. As obras judaicas não salvam. É por graça que sois salvos. Pela morte de Cristo no Calvário. Não quer dizer que nós estejamos aqui livres das obras cristãs. Porque é morta. Não. São Tiago não estava contra Paulo, nem Paulo contra São Tiago. São apenas pessoas que não entendem as Sagradas Escrituras. Uma coisa é Paulo condenar as obras judaicas, outra coisa é São Tiago exaltar as obras cristãs. Paulo não está condenando as obras cristãs, não. Pelo contrário. Ele fala na fé cristã. E depois ele vai dizer, o próprio Paulo, em Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer... Aliás, se eu não me engano, é capítulo 1, verso 6, ele vai dizer, quando Deus vir, quando Jesus, o Filho do Homem vier, ele trará consigo a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. O próprio Paulo escreve isso. Muito bem. Mostrando aí as obras cristãs. Muito bem, meu querido senhor, eu trouxe aqui para você a importância da Sagrada Escritura. Ela é viva na nossa vida. Se você souber como ela é viva. Através do ensinamento da igreja. Ela se torna palavra viva. Então Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.